Muy buenas chicos, hoy empezamos un nuevo tema, una nueva unidad y como siempre vamos a ver el principio, un contenido de gramática, ¿vale? Entonces vamos a empezar. En esta unidad que se llama En Oferta, donde trabajaremos algunas cuestiones de compra, de venta, vamos a trabajar cómo pedir favores o permiso. Permiso, então, permissão, tá? Pedir licença, pedir permissão, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma primeira forma de fazer isso. Vamos ver qual é que é. Eu tenho alguns pronomes aqui, o te, o le, o os e o les. Isso aqui vai depender da pessoa com quem eu estou falando, tá? Então, para quem eu estou pedindo ou pedindo permissão ou um favor, tá? Então, aqui, o te vai sempre se referir ao tu, ok? O le vai se referir a usted, o os vai se referir ao vosotros e o les a ustedes. Nós já vimos esses pronomes em outros momentos, desde o nível básico. Então, aqui é uma retomada, ok? Beleza? Então, tá. Se eu trato uma pessoa por tu, eu uso te. Se eu trato usted, eu uso le. Se for plural, os e les, ok? Então, beleza. Essa primeira parte se relaciona a quem eu vou pedir esse favor. A segunda parte, esse verbo aqui, importa, eu vou usar bastante. Ah, te importa fazer isso pra mim, né? Enfim, tá? Então, vocês vão usar o verbo importar bastante nesse sentido de pedir licença ou de pedir um favor. E por último, vocês vão colocar um verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo mesmo? Nós já vimos, é sem conjugar, tá? Então, te importa abrir la ventana? Então, você se importaria de abrir a janela? Ok? Isso acontece quando tá aqui, ó, mismo sujeto. O que significa isso? Significa porque eu vou pedir o favor para a pessoa para que ela mesma faça, tá? Então, eu estou pedindo algo para essa pessoa que ela mesma vai fazer. Então, olhem essa frase aqui. Vou ler para vocês. ¿Te importa coger el teléfono? Es que yo no puedo. Então, eu estou pedindo para essa pessoa fazer algo. Veja, te importa, eu quero dizer, a ti te incomoda, né? Te incomodaria, ok? E aqui, correr é um verbo que está sem conjugar. Então, portanto, infinitivo aqui, como nós vimos que tinha que ser. Então, o que acontece nessa frase? Eu pergunto para alguém se essa pessoa pode atender o telefone, porque eu não posso, tá? Então, quando eu peço um favor ou licença para alguém e eu quero que essa pessoa com quem eu estou falando mesmo faça, é dessa forma que eu trabalho. Bien? Después, hay una otra forma, que es utilizar también los mismos pronombres, que aí a gente vai usar para tratar essas pessoas, né? Depende se eu peço para ti, para você, para vocês, enfim. E aí eu vou usar o importa, novamente, e vou usar um que e um subjuntivo, que é um tempo que nós já trabalhamos bastante, né? Por que eu vou usar aqui um verbo conjugado e mais, conjugado no subjuntivo? Eu vou usar isso porque nós temos sujeitos diferentes. Como assim? Eu estou pedindo algo para você, eu estou pedindo permissão para você me deixar fazer algo. Então, no caso do que nós vimos anteriormente, eu estou pedindo para a pessoa mesmo fazer algo. Aqui eu estou pedindo licença para eu poder fazer, ou permissão mesmo, ok? Então, vejam só a frase. Te importa? Então, aqui eu usei o te para usar para quem que eu estou perguntando? A ti. Aí, que me lleve tu paraguas? Quando eu utilizo o que e o me lleve, que é o subjuntivo do verbo llevar-se, eu estou perguntando se você se importa que eu leve o teu guarda-chuva. Então, eu não estou pedindo para você levar o teu guarda-chuva, eu estou perguntando se você se importa que eu leve. São coisas de pessoas diferentes. Tudo bem? E aqui, es que está lloviendo e yo no he traído el mío. Só o complemento aí da frase.
Tudo bem? Então, lembrem-se que tem essas duas formas diferentes. Quando eu peço algo para alguém para que essa pessoa mesmo faça, e quando eu peço permissão para eu poder fazer alguma coisa. ¿Vale? Pues bien. Aquí entonces tenemos un ejercicio para que vosotros podáis reflexionar un poco acerca de esta cuestión. Então, para que vocês possam refletir um pouco sobre essa questão, praticar, nós temos esse primeiro exercício. Lembrem-se, o verbo que vocês precisam colocar aí, deixar sem conjugar, ou colocar nesse que e subjuntivo, vai ser esse verbo que está entre parênteses aqui, hacer, bajar, salir, ok? E aí, o que eu quero de vocês? Que pensem sempre isso na frase. Peraí, essa pessoa está pedindo algo para que a outra faça ou uma permissão para que ela mesma faça? Tá? Então, é isso que vai dizer qual das duas formas eu utilizo. Vosotros aí podéis dar al pause y hacer estos ejercicios entonces. Muy bien, chicos. Entonces aquí vamos a ver la letra A. Voy a corregir y después explico el motivo. Aquí sería hacer. Porque mira cómo es la frase. Fernando, ¿te importa hacer la comida hoy? Yo volveré tarde. Por que eu usei o hacer aqui? Porque eu estou perguntando para o Fernando se ele se importaria de fazer ele mesmo a comida. Então, eu estou pedindo que ele me faça um favor, tá? Por isso, eu não conjuguei o verbo. Letra B, vamos adiar. Barrar. Por que aqui também ficou barrar, sem conjugar? Vamos ver a frase. Niños, ¿os importa bajar la tele? Me duele la cabeza. Então, assim, eu peço para essas crianças que elas mesmas abaixem a televisão. Então, também não conjugo. Señor Serrano, ¿le importa que salga hoy antes? Es que tengo que hacer un recado. Então, aqui, por que eu usei o que e um subjuntivo, que é o salga, que seria que saia, né? Por quê? Porque aqui eu estou pedindo permissão para alguém, no caso o Senhor Serrano, para eu sair mais cedo. Então, por isso, eu vou utilizar o que mais subjuntivo, que salga. Então, você se importa que eu saia mais cedo? Beleza? Depois, a letra D. Natália, ¿te importa hablar por teléfono al distribuidor del material de oficina? Eu estou muito ocupada. Aqui eu estou pedindo que a Natália me faça um favor, que ela mesmo ligue para esse distribuidor. Por isso, eu não conjuguei o verbo. La letra E. Senhores, ¿les importa que abra la ventana para que entre um pouco de aire? Aqui eu posso usar o que abra, dando esse sentido de que vocês se importam se eu abrir, vocês se importam que eu abra, ok? Então, pedindo permissão para eu fazer algo. Se vocês não conjugarem, usarem senhores, les importa abrir la ventana, eu estou pedindo para eles fazerem esse favor de abrir a janela. Então, muda o sentido, ok? Se colocar de outro jeito, tudo bem, mas mudou o sentido. E a F, também, a mesma coisa. Eu posso usar, por exemplo, aqui o barrar. ¿Le importa barrar el aire acondicionado? Mas aqui quer dizer que eu estou pedindo um favor para essa pessoa, que ela abaixe, então, a temperatura do ar-condicionado. Agora, se eu falasse assim, que eu vou fazer isso, eu só estou pedindo licença, então eu diria assim, ¿le importa que baje yo el aire acondicionado? Tudo bem? Então, esses dois últimos casos podem ter as duas opções. O que vai mudar é o sentido, que vai ser dado de acordo com cada uma delas. ¿Vale? Pues muy bien, chicos. Después aquí tenemos una otra cuestión de gramática que es expressar finalidade de algo. Então, expressar a finalidade de alguma coisa. Uma preposição que nós usamos, que expressa a finalidade, é para. Então, ela vai aparecer aqui em todas as frases, em todas as estruturas que nós vamos aprender. A primeira delas, então,
é para mais infinitivo. Nós já vimos então que esse infinitivo é um verbo sem conjugar. Isso quer dizer que expressa então a finalidade de um mesmo sujeito. Então a pessoa que está dizendo a frase, que está fazendo algo, está falando qual é a finalidade daquilo. Por exemplo, aqui estamos para trabalhar, não para charlar. Eu me incluo nesse sujeito porque aqui estamos. Eu poderia dizer para alguém, olha, você está aqui para trabalhar, né? Então, é o mesmo sujeito. Quem está aqui? Você. E a finalidade é para você mesmo. A sua finalidade é trabalhar, ok? Tranquilo? Então, lembrem-se disso. Aí, eu posso usar esse para com subjuntivo também. Novamente aí ele aparece, nós já trabalhamos ele, não é? Então, quando eu vou usar isso? Quando eu estiver falando de sujeitos diferentes, ou seja, quando eu faço uma coisa com a finalidade de que outra pessoa receba essa ação, de que com uma finalidade que serve para outra pessoa. Ou outra pessoa faz com a finalidade de que isso atinja a outra, ou vocês fazem com uma finalidade que me atinja. O importante é que sejam dois sujeitos diferentes. Vamos ver a frase então. Le he comprado um despertador para que não llegue tarde ao trabalho. Aqui, le he comprado. Então quem comprou fui eu. E com que finalidade eu comprei? Para que não llegue. Aqui pode ser usted, ele ou ella, para que ele, ela ou você não chegue tarde ao trabalho. Então, essa finalidade, ela recai sobre um outro sujeito, ok? Então, lembrem-se dessas duas formas, também pensando mesmo sujeito, sujeito diferente. E, por último, muita atenção, fíjate, atenção. Em las preguntas introduzidas com para qué, o verbo sempre vai em indicativo. Então, quando nós perguntamos a finalidade de algo, para que fazer isso? Para que estudar desta forma? Então, sempre, nós vamos usar um verbo que vai, então, no indicativo. Nunca é o modo subjuntivo, tá? Então, vejam só o exemplo. ¿Para que has llamado a tu jefe? Isso aqui está no passado, que é o pretérito perfeito composto, que já hemos estudado. Mas esse tempo é um tempo no indicativo, não é? Não é aquele haya terminado, tenha terminado, que é um verbo que é um tempo no modo subjuntivo, tá? Então, independente se é passado, presente ou futuro, tem que estar no indicativo. Olha aqui outro exemplo. ¿Para que quieres salir ahora de vacaciones? O quieres aqui está no presente. Presente indicativo também. Então, é importante gravar sempre isso. Quando eu pergunto a finalidade de algo, para que? E sempre uma conjugação que seja nesse infinitivo, no modo infinitivo. Tá bom? Infinitivo não, indicativo, né? Infinitivo é não conjugar. Tá bom? Então, nunca naquele modo subjuntivo. Tenha, faça, nunca, tá? Tranquilo? Pues bien. Entonces, chicos, ahora quiero que vosotros subrayéis, que vocês destaquem qual é a opção correta, então, pensando nessas explicações que foram dadas. Podéis aí dar al pause e elegir em cada letra uma das opções, antes ou depois da barra. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Aquí lo que voy a hacer es decir cuál es la opción correcta y después entonces explicar el motivo, ¿vale? Entonces vamos a ver. Llamaron para decir que nos había tocado un viaje a Mallorca. Então aqui, decir, ¿vale? Por que eu vou usar aqui sem conjugar? Porque quem que ligou? Chamaram, ligaram, essas pessoas, eles. E aí, eles mesmos vão dizer, a finalidade é uma coisa deles também. Por isso eu não conjuguei e usei o decir, ok? Repetid la frase comigo entonces. Llamaron para decir que nos había tocado un viaje a Mallorca.
Perfecto. Mallorca es una isla, ¿está bien? Espanhola, ok? Depois aqui, a letra B. Adelgazar é o correto. Por quê? Ó, eu falo assim que tu não deves tomar estas pastilhas para qual finalidade? Para emagrecer. Essa finalidade seria uma finalidade tua mesmo. Então, mesmo sujeito, também não conjugo. Repetid a frase comigo. Não deves tomar estas pastilhas para adelgazar. Muy bien, chicos. La letra C, entonces, también es mejorar. Vamos a ver por qué. Misma cosa, el mismo sujeto. Hablamos de esta empresa y la finalidad de esta empresa es mejorar. Então, mesmo sujeito, não conjugo. Repetid conmigo. En esta empresa trabajamos para mejorar su vida. Muy bien, chicos. La letra D, entonces, que estudies. ¿Por qué? Mira, yo digo así, te presto mi libro, ou seja, quem presta? Eu. Para que estudies. Para quem estuda? Para quem estudar? Tu. Então, são pessoas diferentes, assim que eu uso o que mais um subjuntivo. Estudies, para que tu estudies, ok? Então, repetir. Te presto mi libro de verbos para que estudies este fin de semana. Muy bien, chicos. La letra E, entonces, quieres. ¿Por qué? Porque aqui estou perguntando a finalidade. Sempre que eu pergunto, vai ser nesse tempo indicativo. Então, vamos lá, repitam comigo. ¿Para que quieres un diccionario de japonés? Muy bien. Y por último aquí la letra F. Entonces, também pedirle. Por que eu não conjugo? Porque quem vai na casa pedir o CD do Luiz? Eu. E quem vai pedir? Qual é a finalidade? Eu vou pedir também. A finalidade é para mim. É minha. Então, mesmo sujeito, eu não conjugo. Vou à casa de Luiz para pedir-lhe um CD. Podeis repetir. Perfecto, chicos, muy bien. Bueno, esta es la primera parte del contenido gramatical que seguiremos trabajando a lo largo de las otras clases, ¿bien? Así que nos vemos, hasta luego.